Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Bem, nós lemos aqui em São João, capítulo 1, versículo 10. Vamos falar um pouquinho sobre estava no mundo. Cada vez que Deus se revela e está no mundo, ele não é conhecido. Lá no princípio, conforme a Bíblia mostra, que ele disse, haja luz e houve luz, ele estava no princípio, mesmo em forma do Logos. Diz o irmão Branham em Perguntas e Respostas sobre Gênesis, do 10 ao 13, ele diz que a primeira criação de Deus foi Deus mesmo. É difícil para as pessoas entenderem que Deus estava criando um meio de eu vê-lo, de você vê-lo. Porque Deus é espírito e você não pode vê-lo. Deus é invisível, você não pode vê-lo. Mas ele criou a si mesmo o Logos, a pequena luz branca que se desprendeu da eternidade para o tempo, para que todos nós pudéssemos vê-lo. É muito bom poder ver Deus. A gente pode não pular, não gritar, a gente pode estremecer, temer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Oh, mas Ele é meu Pai, Ele é meu Deus. Mas isto traz respeito a cada um de nós e temor e tremor. Então, Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Lá no princípio, haja luz e houve luz. E assim por diante. Ele fez o homem, mas o homem não o conheceu. Você vê que o homem faz coisas contrárias a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele não faria. Aí você vê Adão fugindo da presença de Deus. E ele deveria aproximar, mas ele não conhecia Deus da forma correta. Se ele conhecesse, ele não tinha caído na conversa da própria esposa. Porque o que derrubou Adão foi a esposa. E o que derrubou a esposa foi a serpente. E Satanás estava na serpente para enganar a Eva, para enganar a igreja. Então o mundo não pode conhecê-lo, não percebe cada manifestação dele, o mundo não percebe. Ele está no mundo, mas o mundo não o conhece. O que nós lemos, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Agora você vê, o homem foi feito por ele, mas o homem não o conhece. Ele não o conheceu em nenhum momento, senão não tinha feito o que fez. Mas ele continua ainda manifestando. Ele não manifestou só no Gênesis, mas ele veio nos profetas. E estava nos profetas, e não foi conhecido. Ele veio em João Batista, precursando a si próprio, e não puderam conhecê-lo. Porque se João Batista era simples, Jesus era mais ainda. E eles não puderam conhecer nem João e nem Jesus. Agora, São João, o evangelista, ele diz aqui que ele estava no mundo, Deus estava no mundo, a palavra estava no mundo,
Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele desde o princípio. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Quantas boas pessoas estiveram com ele, ao lado dele, andando com ele? Você vê, os discípulos estavam com ele, 70 discípulos estavam com ele e não o conheceu. Vivendo com ele, perto dele, andando com ele, dormindo com ele, pescando com ele, e não o conheceu. Vê a condição do ser humano, que Deus passa despercebido a visão do ser humano. Porque cada vez que ele manifesta, Deus também é um ser humano. Lá no princípio, que ele foi o Logos. Mas quando ele veio em Jesus, já era um corpo superior ao nosso. Porque nenhum homem com o corpo vindo de uma mulher através de sexo poderia nos perdoar, poderia nos redimir, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É necessário que viesse um homem que nascesse superior ao sexo. Então veio Jesus e nasceu por obra e graça do Espírito Santo. O que ele era? Ele era o homem-Deus. Deus estava em carne e as pessoas não o conheceram. Estava no mundo, o Logos. Estava no mundo em carne no tempo de Jesus. Eu gostei de uma expressão da pessoa perguntar, que era bom, durante esse espaço de tempo que todo mundo está em casa, ficar sabendo quem é Deus, mas não respondeu quem era. E era bom ficar sabendo quem é o amor de Deus, mas também não respondeu quem era. Enquanto eu ouvi aquilo, que foi curtinho assim mesmo, eu gostei. Passei até para vocês todos sobre isto. É bom saber quem é Deus. Mas quem é que sabe quem é Deus? A pessoa não conhece. A pessoa está perto de Deus, está ao lado de Deus, e não conhece a Deus. Mas seria bom saber quem é Deus. E como saber? Por isso, Jesus Cristo é Deus. É bom você saber quem é Deus. Jesus Cristo é Deus. Eu sei que tem alguns trinitarianos, dualistas, que dizem, não, Jesus é o Filho. Você tem que saber que o Logos era o próprio Deus. Então Jesus Cristo é o próprio Deus. Isso é pregado pela Escritura, que nós já lemos aqui, e você não percebe. Mas tudo isso é o próprio Deus. Você não pode separar um do outro. O Filho, o Verbo, a palavra, se desprendeu do seio do Pai. O Pai é Espírito, não pode ser visto. Se desprendeu da eternidade para eu poder ver Deus como uma pequena luz branca, para eu poder saber quem é Deus. É o Logos. Mas nós já passamos por etapas e milênios que Deus não apenas foi Espírito na eternidade, que você não pode ver, que Deus não apenas foi invisível, porque você jamais o verá, mas você tem que saber que Ele veio e se manifestou. Ele era o Logos, a pequena luz branca que o irmão Brana ensina. Você sabe quem é esta luz? O irmão Brana diz que quando isso terminou no deserto, essa manifestação, ele veio, na verdade, para dentro do templo, no terceiro compartimento, até que chegou
ele vira em carne. E quando ele estava em carne, as pessoas não puderam conhecer. O mundo não conheceu. É o mundo evangélico, o mundo religioso, aqueles que reclamam ser criatura de Deus. Deus o criou e eles não conhecem Deus, porque são apenas uma criatura de Deus. Eles não são parte do Logos. Eles não são a semente de Deus. Por isso, eles não conhecem a Deus. Mas você pode ver que uma prostituta conheceu a Deus. A Maria Madalena conheceu a Deus. Todo mundo estava ali por perto, tocava nele e não podia conhecê-lo. Mas aquela samaritana, em São João 4, ela diz: vejo, é uma coisa taxativa, não parece, vejo que és profeta. Então ela conheceu, mas ela estava na economia divina. E o sacerdote, o santarrão, e o sumo sacerdote? Eles foram para o inferno, diz o profeta. Eles se perderam, porque eles não conheceram Deus quando ele estava no mundo. O ladrão da direita, ele conheceu. Por que Anás e Caifás não viu em Jesus um rei? Mas o ladrão viu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão sabia. Então tem coisa que você não entende. Tem pessoas religiosas que não têm nada de Deus, como Caim, como Balaão, e assim por diante, como Judas, no ministério de Deus, na mesma tribo, mas não conhece. E Deus está no mundo e eles não conhecem. E o privilégio que eu creio que o povo da América do Norte teve e não viu. Eles não viram que Deus estava no mundo. Como os judeus não viram que Deus estava no mundo. No seu tempo, ali na Judéia, na Galileia, andando de barco, andando sobre as águas, eles não viram. Não puderam compreender, somente alguns discípulos que viram, mas as grandes pessoas não puderam conhecê-lo. E ele estava ali. Não era outro que estava. Sabe quem andou sobre as águas? Deus. Você sabe quem te cura? É Deus. Você sabe quem morreu na cruz? Foi Deus. Eu sei que o trinitariano dualista foi o Filho. O Filho é o corpo no qual teria que cumprir aquilo que o Espírito não podia cumprir. Que o Espírito não pode morrer, não pode sangrar, mas o Espírito gerou um corpo para si, um corpo que morresse, que sangrasse, que apagasse os meus e os seus pecados, e que não existe outro sangue que possa fazer isto, porque Deus fez-se carne aquela vez. Era o Logos, que é Deus, estava agora escondido num corpo, numa criança, num menino, quando nasceu, numa criança de 12 anos, confundindo os doutores da lei no seu dia. Ali estava, era Deus, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Quem pode fazer isso senão Deus? Mas o ser humano, o qual estava visível para mostrar: eu estou no mundo, Deus, eu sou espírito, mas eu estou no mundo, através deste ser humano, desse corpo, não gerado por José, nem por Maria, mas por obra e graça do Espírito Santo. Eles não puderam conhecê-lo.
E ele estava ali no mundo, andava com eles, até que foi ao Calvário, morreu. Eles não viram. O centurião precisou perceber as pedras, as rochas rolarem quando Jesus entregou o Espírito e tudo escureceu. O sol não deu seu brilho, a lua também não. Por quê? Era o Criador do sol que estava agora morrendo. É o Criador dos astros, do homem, que estava morrendo, e eles não puderam compreender. Quando ele estava no mundo, não puderam ver que era ele. Por mais que ele dizia, eu e meu Pai somos um, não somos dois. Nós não somos dualistas, eu e meu Pai somos um. Isto quer dizer, eu sou o corpo do meu Pai. O meu Pai é Espírito. Vocês estão me ouvindo? É o meu Pai que está falando. Eu sou o corpo. Eu tenho as cordas vocais. Mas meu Pai se expressa, fala, através dessas cordas vocais. O meu Pai ouve, através dos meus ouvidos. O meu Pai caminha, através dos meus pés. Mas eles não puderam aceitar aquilo. E ele estava ali no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. É incrível você dizer que você é de Deus e você não conhece quando Deus está na terra. Então eu vejo Deus num Logos, eu vejo Deus em carne sobrenatural, mas era carne. A carne tinha que morrer, mas era gerado pelo Espírito Santo, não pelos genes de José, mas pelo do Pai. Aquilo era Deus, mas o corpo tinha que morrer. Ele diz, vim de Deus e volto para Deus. Isto é, eu vim do Logos e volto para lá. É isto que aconteceu. Mas as pessoas pensam que quando Jesus diz, vim de Deus, que Deus era outra pessoa. Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é invisível. E Jesus diz, vim de Deus, eu vim do invisível, eu vim do infinito, e estou voltando para o infinito, para o invisível. Outra vez. Porque ele tinha que manifestar, ele tinha que descer em forma de Espírito. No dia de Pentecostes, ele tinha que mostrar para Saulo no caminho de Damasco que ele era uma luz cegante, aquele mesmo Logos que criou o mundo. Ele estava aqui, aquela mesma coluna de fogo que guiou Israel. Estava aqui, falando com Paulo, com Saulo, no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, eu sou Yeshua. A quem me persegues? Eu sou Deus. Eu sou a promessa materializada. Eu sou a encarnação do Verbo. Eu sou o visível do invisível. Mas eles não puderam vê-lo e aceitá-lo. Era muito simples. O próprio João Batista, depois de ver tantos milagres, tantas bênçãos, ver o poder de Deus na vida de Jesus, foi preso e a sua mente ficou embotada, e ele mandou seus discípulos ir a Jesus e perguntar se ele era o Filho de Deus mesmo, teria que esperar outro. E Jesus não falou, eu sou. Quantas vezes Jesus falou, eu sou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a fonte da água da vida. Mas naquela hora, ele não disse para os discípulos de João, eu sou. Ele vai lá e fala para João que você está vendo aqui acontecer. Os cegos estão enxergando e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho.
João tinha que crer dessa forma, mesmo preso. Tem hora que você, como um filho de Deus, fica preso, encarcerado, você nem vê a promessa, faz mais uma pergunta: será que ele é o profeta do dia? Ele é Deus encarnado mesmo? Essa mensagem é verdade? É porque você está preso. Mas logo vem a resposta: os trovões foram revelados, os 7 selos estão revelados, Deus tem novo nome. Não precisa mais nada, não precisa dizer eu sou. Aquilo foi o suficiente. Mas estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eu tenho um parágrafo aqui para ler, só para mostrar um fundamento, que o que a gente prega é o irmão Brana que disse: eu digo, Jesus Cristo é Deus. Alguém vem e diz, não, ele não é Deus. Eu gosto de pregar a mensagem do profeta e ler, porque o profeta diz que é, e eu creio no profeta. Então vamos voltar aqui. É bom saber quem é Deus. Quem é Deus? Jesus é Deus. É bom saber quem é o amor de Deus. Quem é o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não deu seu primeiro filho, não. Deus deu o único. Porque não tinha outro igual àquele. Não tinha outro corpo igual àquele. Aquele é o corpo que veio como o Logos e logo passou a uma coluna de fogo no deserto e agora estava dentro de um homem chamado Jesus. E como é difícil as pessoas ter esta luz. Quem é o amor de Deus? É Jesus. Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado. Deus deu o seu próprio Filho, que é o seu amor, encarnado, para sangrar, para me perdoar, para te perdoar. E como nós podemos ainda fazer as coisas contrárias a este Deus, sendo que nós vemos a sua manifestação? Quem faz não vê a sua manifestação. Se você vive a prática do engano, a prática do erro, você não está vendo a manifestação. Mas se você vê a manifestação, você tem que saber: eu preciso fugir da aparência do mal, eu tenho que sair fora do erro. Não é que você não erra, mas você vai fugir até da aparência do mal, não apenas do mal. Então, quem é o amor de Deus, senão Jesus Cristo? É o amor de Deus encarnado. 108 da mensagem ouvi, mas agora vejo. Mas recordem da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou para que a criação existisse. Era Ele, antes da fundação do mundo, que falou as palavras, e haja, e ouve. Pois Ele disse: eu estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Oh, meu irmão, minha irmã, mostre que você conhece. Ele esteve no mundo para criar, mas eu não estava manifestado para conhecê-lo. Ele veio no mundo para salvar, mas eu não estava ali manifestado para poder conhecê-lo. Ele veio ao mundo agora na América do Norte para revelar os selos, os trovões, abrindo o livro. Ele veio ao mundo outra vez, e o mundo da América do Norte não o conheceu. Quantos que viveram perto dele, dormiram com ele, estiveram com ele, mas não o conheceu. E as pessoas vangloriam dizendo: eu estive com o irmão Brana, eu tenho o chapéu do irmão Brana, aí eu tenho um pedacinho da gravata dele, eu tenho um pedacinho disso e daquilo, é do irmão Brana. Não, você tem que ter a revelação que o irmão Brana trouxe
Deus estava no mundo outra vez, no tempo do irmão Branham, ao ponto, sabe do quê? Diz o irmão Branham que Apocalipse 10:6 diz, quando os anjos desceram, os anjos vieram avisar, o tempo havia terminado. É isso daí. Com a atração sobre a montanha, 148 a 150, você vai encontrar. Foi quando ele veio outra vez para dizer, o tempo acabou. Que tempo? O tempo dos gentios. Vocês tiveram 2 milênios. Mas agora com a vinda de Apocalipse 10, de 1 a 7, o tempo acabou. A revelação chegou à terra. Deus estava no mundo outra vez. Agora, não em Jerusalém, não na Galileia, não andando naqueles barquinhos, mas agora Deus estava na América do Norte, caçando esquilo, pescando, viajando de avião, pregando a palavra. Deus estava num homem e eles não o conheceram. Deus estava no mundo, filho. Eu gosto de ver isso porque são as manifestações de Deus. Deus vindo como um Logos, Deus vindo em Jesus Cristo e Deus vindo no profeta de Apocalipse 10, de 1 a 7. Sabe para quê? Para poder ser extraído daquele corpo de Deus, da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, ser extraído de Apocalipse 10, de 1 a 7, Apocalipse 10, de 8 a 11, é extraído da costela, é tirado dele, e toda aquela vida que estava em Apocalipse 10, de 1 a 7, deve estar agora na esposa, em mim, em você, nós que reclamamos ser a esposa. Aquilo que esteve no irmão Branham, alguém diz, eu quero aquele poder. Não é isso. Vocês já ouviram sobre isso? Não é isto que nós precisamos. Nós precisamos conhecer que Ele, Deus, estava no mundo outra vez, andando num homem chamado William Branham. Lá atrás ele andou num homem chamado Jesus. Ele viu através de um homem chamado Jesus. Ele apalpou através de um homem chamado Jesus. Levantou pecadores através das mãos de um homem chamado Jesus. Mas quando ele voltou ao Pai, depois de seu trabalho terminado aqui na terra, ter conquistado tudo para nós, ele voltou ao Pai e ele desceu no Pentecostes e ele vem na igreja durante 7 eras. E agora finalmente Deus estava num mundo, num homem, sempre assim. O irmão Branham diz assim, Deus nunca deixou a terra. Porque quando ele não estava de uma forma, ele estava de outra. Quando ele estava no Logos, ele estava no mundo. Quando ele não estava no Logos, ele estava nos profetas. Quando terminou o tempo dos profetas, ele estava no precursor. O precursor fez o seu período, Deus estava em Jesus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você não percebe isto? Aí irmão Branham continua, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas tantos quantos o conheceram. Aí você põe Maria Madalena, a Samaritana, o Pedro pescador, e mais alguns, o ladrão da direita. Todos quantos o conheceram, a eles, ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. Estou lendo a mensagem, ouvi, mas agora vejo, 108. Aí irmão Branham diz, o próprio Criador, e o próprio Criador, ele mesmo, quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Mas você não via um corpinho cansado, que já havia fugido daquela cidade há pouco tempo, porque estava sendo apedrejado,
E você não vê ele retornando agora, aquele corpinho rejeitado, e ressuscitando Lázaro, que 4 dias fazia que ele estava morto. Ninguém pode fazer isso, ressuscitar um defunto que já está fedendo, de 4 dias já caiu o nariz, já está com mau cheiro. E ele chegou ali e disse: Lázaro, sai para fora. Você sabe que Deus chama pelo nome. Se ele dissesse apenas sai para fora e não dissesse o nome, levantaria muitos corpos eleitos. Mas naquela hora, ele nomeou, era a sua palavra, Lázaro, é só para esse no momento, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu com mãos atadas, já viu isto? Com pés atados, como de primeiro. Os nossos defuntos era desse jeito, amarrava o pé dele, certo? Amarrava um pano aqui no queixo, amarrava na cabeça. Então, ali estava Lázaro saindo, amarrado. O que Jesus falou? Porque Jesus ressuscita. Ele faz isso, mas ele olhou para os demais e disse: desatai-o e deixai-o ir. Não é, eu vou desatar, não, desatai-o. Esse é um trabalho de vocês que ataram ele. Não fui eu quem amarrei esse lenço na cabeça dele, nos pés dele, foram vocês. Então desatai-o, porque o que vocês não podem fazer, eu fiz, eu o ressuscitei. Mas vocês agora desatai-o e deixai-o ir. Era Deus que estava ali falando. Olha o que o irmão Branham mostra, o próprio Deus, o próprio Criador, Ele mesmo, quando Ele ressuscitou a Lázaro dos mortos, Ele disse: não achais estranho, pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão. O próprio Deus que disse: haja luz, disse: a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Será que nós cremos nisso? Nós cremos que Deus estava na terra. Quando Deus está na terra, Ele é Filho do homem. Deus está num homem. Deus estava na terra em Jesus, Ele era o Filho do homem. Jesus estava na terra em um homem. Então agora Jesus era Filho do homem em Bran. Será que nós conseguimos crer que Deus estava na terra e que exatamente o Filho do homem que despertariam através da sua voz, da sua mensagem, aqueles que partiram? Isto tem que acontecer na hora certa. Ele falou: haja macho e fêmea, e assim por diante. E houve tudo isso, e anos e centenas de anos antes disto acontecer. Talvez a gente pensa, foi naquela hora. O irmão Branham diz, anos e centenas de anos, ele disse isto, antes de acontecer. Haja macho e fêmea. Demorou, mas isto apareceu. E ele, o que fez? Quando o homem veio, capítulo 5 de Gênesis, Deus teve que pegar e tirar aquela mulher dele. Mostra tão claro. Ele foi feito homem e mulher, porque a mulher está nele. Cristo era ele e a igreja, dentro do período das 7 eras. Branham é ele e a esposa de Cristo, dentro da revelação dos 7 trovões. Mas quem pode ver? Ele estava no mundo. A noiva saiu. Ela creu na palavra. Ela se manifestou. E se nós estamos aguardando, vamos crer que Deus que esteve no mundo, na América do Norte, Ele agora vai manifestar a palavra, a esposa da América do Sul, para poder receber esta mensagem enquanto é tempo para ser raptada. Nenhuma outra será raptada, senão esta
que saiu dele. Esta é a esposa dele. Esta é a igreja dele. Pai, o Senhor conhece o coração eleito. Eu não posso mudá-los, mas nós podemos ver estas realidades, Pai. Esta verdade da sua palavra, que o Senhor sempre estava no mundo e o mundo não te conheceu. Porventura, através da sua noiva, sua esposa, nesta terra agora, o mundo está conhecendo? O mundo conhecerá? Se não conheceu no princípio, se não conheceu no meio, se não conheceu no fim, conheceria agora, depois que terminou as eras, que o Senhor mandou um profeta para revelar o que estava escondido nas eras e aquilo que estava em segredo, que somente a esposa poderia conhecer. Pai, ajuda minha irmã, meu irmão, que eles possam se despertarem para viver a sua palavra, para crer nesta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.